Abram a sua Bíblia em Efésios 5. Eu quero ler uns textos com vocês. Então a gente tem trabalhado sobre uma igreja real, uma igreja verdadeira. E não há igreja sem a ação do Espírito Santo. Toda igreja é cheia de pessoas cheias do teu Espírito. Que muitas vezes é que nós não percebemos isso. Falando ontem e hoje sobre escatologia, a gente precisa fazer um esforço muito grande para não ser salvo. Ou a gente precisa fazer um esforço muito grande para não ser igreja. A gente precisa fazer um esforço, a gente tem que se esforçar muito para atrapalhar tudo aquilo que Deus pode fazer em nós. Às vezes esse o nosso esforço, que a gente atrapalha. Às vezes a gente pensa assim, o caminho é muito difícil. É e não é. Mas existem momentos que nós mais se esforçamos para repelir Jesus, repelir o outro, do que nós entramos na sua presença. Às vezes como igreja, às vezes como pessoas, nós nos esforçamos para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Já parou para pensar que muitas vezes Deus gerou algo no nosso coração, trabalhou em nós e nós que atrapalhamos isso? A gente tem essa capacidade, às vezes, de tentar atrapalhar Jesus. Mas graças a Deus Ele é muito mais poderoso que as nossas fraquezas. E o texto que eu quero ler hoje, tirar 4 princípios para ser cheio do Espírito. Como ser cheio do Espírito? É o texto que a gente vai ler em Efésios 4, do versículo 15 ao 21. Tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, ao Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa falando sobre sabedoria, sobriedade. Ele está falando, sejam sóbrios, tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. Para Paulo, para Jesus, para Deus, você é sábio. Alguns pensam, não sei se é verdade isso aí, né? Algumas esposas, deram uma cutucada no marido, assim, cara, não é muito. Mas para Jesus, para o apóstolo Paulo, ele considera todo cristão sábio. Ele fala, sejam sábios, demonstre a sabedoria, porque sabedoria tem a ver com conhecer a vontade de Deus. E ele coloca 2 parâmetros ali, né? Ele coloca as pessoas que são sóbrias, com um senso de realidade, que conhecem a vontade do Senhor, e aquelas que estão sendo embriagadas. O que o texto está falando sobre bebida? Sim, mas algo muito mais profundo. Porque ser sóbrio tem que ter consciência da realidade, saber quem eu sou, saber quem Deus é e viver dessa maneira. Uma pessoa sábia, um cristão é sábio porque ele conhece a vontade de Deus. Bem no fundinho, gente, vocês sabem o que é certo e é errado. Todo cristão sabe isso, toda comunidade, toda igreja, às vezes sabe o que é a verdade. Eu não preciso falar para vocês o que é errado ou não, isso já está dentro. Você é sábio, amém? Às vezes a gente se esforça para não ser, mas a gente é. A gente quer provar que Deus está errado naquilo que Ele fala, e às vezes fala, não, Deus, eu não sou sábio, mas a gente já tem essa sabedoria, porque nós temos Deus ao nosso lado, amém? E qual que é o parâmetro ali? O que é embriagado, então? É alguém que perdeu o senso da realidade. Se você olhar o álcool na farmacologia, no dicionário, você vai entender que álcool não é um estimulante, mas é um depressivo. Em resumo, o que Paulo está fazendo essa analogia, ele falando, cara, tem gente que foge de si mesmo, procurando ilusões. E ele está falando assim ali no texto, experimente a vontade, não se embriaguem com vinho, mas às vezes a nossa embriaguez não é com o vinho, é com o trabalho, é com qualquer coisa, é com a internet. A gente às vezes se ilude com algumas coisas. O álcool só faz efeito quando chega em um momento que a pessoa sai de si. Alguém embriagado é alguém que saiu de si, por isso ele não pode ser sábio, e é uma ilusão. Quando a gente pensa nesse parâmetro de Paulo, ele está falando, cara, vocês já são sábios, então não se deixe embriagar, não se deixe iludir por qualquer coisa. Em outras palavras, ele fala, não busquem coisas que não vão edificar a sua vida, que vão na verdade desestimular você. Focando nisso, às vezes a gente tem uma expectativa errada em relação às pessoas e por isso a gente se embriaga nelas.
Às vezes a pessoa entra e pensa assim, faz uma ideia errada de um ídolo, né, de uma pessoa, e começa a gerar, alimentar isso no coração. Isso é uma embriaguez. Tem gente que não consegue, não gosta de conviver consigo mesmo, então ele começa a se embriagar com outras coisas para que ele saia de si. Às vezes a gente está nessa luta, porque a gente não consegue ser aquilo que a palavra diz que nós já somos, e nós começamos a fugir de nós mesmos, nós começamos a se embriagar com várias coisas. Uma igreja real é composta de pessoas reais, com dores reais, mas que são sábias, porque conhecem a vontade de Deus. O texto aqui, ele está falando assim, ó, ao invés disso, ao invés de você ficar se iludindo, seja sábio, aprenda a remir o tempo. O que é remir o tempo? Ali é remir o kairos, aprender a viver cada estação da vida, aprenda a viver cada tempo. Por exemplo, hoje a gente teve a apresentação da Ana Elise, então como famílias, eles estão num kairos de agregar mais uma pessoa à família, conhecer, educar. Tem as noites de sono, é mentira, né? Noites de não sono, né? E por aí vai. O Mike e a Lari estão num outro estágio, eles estão se preparando para receber a Ana Aurora e para depois não dormir, ou dormir, não sei, não sabemos. Mas cada um tem que saber aproveitar o momento que está vivendo a sua vida. Às vezes tem pessoas que precisa focar no trabalho porque é o momento dela. Tem gente que precisa aprender a focar nos estudos. Mas em todas essas coisas, o que Paulo está falando, não esqueçam de ser cheios do Espírito. Independente do momento que você está vivendo, às vezes é um momento de luto, às vezes é um momento de tristeza, às vezes é um momento que a vida perdeu o sentido. E você precisa voltar a ser cheio do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Ali, Paulo dá 4 ordens. Ele fala, sejam cheios. É um imperativo, né? É uma ordem. E a qual ele vai falando assim. Depois, ele dá 4 maneiras que nós podemos deixar o Espírito Santo nos encher. Amém? Estamos junto comigo? Como ser cheio segundo Paulo? Ele dá 4 passos ali, que também marcam uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Vamos ver ali? A partir do 19, ele fala assim, do 18, não se embriague, mas deixe encher pelo seu Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, comunhão. A primeira maneira de nós sermos cheios pelo Espírito é estando em comunhão um com os outros. Olha que interessante que Paulo está falando assim, fale entre si, com salmos, com canções. Num culto público, você não canta só para Deus, você também tem que pensar no seu irmão, você está declarando algo para ele. Quando você fala, eu quero ser cheio do Espírito, e você levanta a mão, às vezes uma pessoa que está desmotivada, ela vai olhar para você, uau, ele ergueu a mão, eu também vou fazer isso. Quando a gente se reúne, não é só a Deus, mas é para ter comunhão uns com os outros. É para que você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, eu quero um pouco do Deus que tem na sua vida. Não tem como ser cheio do Espírito sozinho. A maneira mais fácil de ser cheio do Espírito é estando um com os outros. Salmo 95 fala, venham, vamos cantar ao Senhor uma canção, vamos nos alegrar juntos com Ele. Então a primeira coisa para você ser cheio do Espírito, tenha comunhão com os outros. Simples, não existe uma dinâmica de caminhar sozinho e ser cheio do Espírito. Uma pessoa pode orar muito, muito, muito no particular, mas se ela não tem uma vida um com os outros, ela não pode ser cheia do Espírito, não faz sentido. Vocês conseguem entender? É isso que Paulo está falando, ó. Sejam cheios do Espírito. Então ele vai falando assim, mas falem entre si com salmos. Salmos é canções, melodias, hinos, canções espirituais. Olhe para as pessoas, conviva com pessoas que você vai acabar sendo cheio do Espírito. O Espírito Santo vai encher a sua vida. Você achou que você teria que orar 22 horas por dia, né? Quem achou que para ser cheio do Espírito Santo tinha que jejuar 999 vezes? Orar de madrugada? Essas coisas não tem problema nenhum, né? Mas, Paulo está falando, olha, tenha comunhão. Procure encorajar pessoas. Lembre, há mais a felicidade em dar do que receber. Então, quando eu convivo com a Damares, eu entrego algo de mim para ela. E ela também entrega algo dela para mim. E Deus age na nossa vida em conjunto. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo sozinho. Não tem como você viver a vida cristã sem ter comunhão uns com os outros. Porque o Espírito Santo ele vai te empurrar para uma pessoa. Ele vai, de alguma forma, ele vai falar, cara, você vai ter que conviver. Ah, mas não quero, não gosto, não posso. Talvez você esteja embriagado com outras coisas. Mas a ação do Espírito Santo é sempre
fazer com que a comunhão seja verdadeira. Amém? Qual que é o segundo ponto que Paulo fala ali de uma pessoa ser cheia do Espírito? Ou ela vai mostrar a adoração. Ele fala assim, cantando, é um verbo no imperativo ali, ele falando, cara, cantem, louvem ao Senhor. Não tem como ser cheio de Espírito sem reconhecer quem Deus é. Por que a adoração é mais do que a gente canta no domingo? A adoração de domingo, às vezes, ela ajuda a edificar uns aos outros, mas a canção, mas a adoração verdadeira é reconhecer quem Deus é. Se eu reconheço quem Deus é, eu vou adorar Ele consequentemente, amém? Tem como você receber uma nota de R$100 e não se alegrar? Vocês vão ficar tristes quando alguém dá dinheiro para vocês? Eu nunca recebi R$100, né, na vida. Tipo, no trabalho, você chegou no trabalho e você recebeu o teu salário, você fica feliz ou triste? Nem que seja por os próximos 3 dias, mas, né... Depois você paga as contas e fica triste de novo, mas você fica alegre. Tem como entender quem Deus é e não se alegrar com Ele, não louvar Ele e falar, ó Deus, o Senhor é maravilhoso. É impossível que isso aconteça. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que sempre vai estar reconhecendo quem Deus é. Isso é adoração, é reconhecer quem Deus é e responder isso. Seja numa canção, seja no trabalho, seja junto, ela vai estar sendo alimentada. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a reconhecer quem Deus é. Comece a adorar Ele. Às vezes você vai chegar diante do Senhor e você não vai saber o que falar. Às vezes a gente não tem palavras. Às vezes as nossas palavras são sem vida. Mas experimente começar a adorar o Senhor no seu coração. Falar, Senhor, hoje eu não tenho nada para falar, mas eu quero engrandecer o Teu nome. Quero falar que o Senhor é maravilhoso. Eu quero falar que o Senhor é todo poderoso. Eu quero falar que eu não entendo às vezes os seus caminhos, mas eu quero entender. Por isso eu me alegro, eu me submeto, eu me coloco diante do Senhor. Isso vai fazer com que Deus olhe para você e o Espírito Santo trabalhe na sua vida. É o mesmo ponto que já puxa o segundo, mais um ponto de alguém que é cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, qual que é ali o próximo ponto, gente? No versículo 20, falem alto aí comigo. Dar graças. Geralmente, o mesmo tempo que a gente pode gastar reclamando é o mesmo tempo que a gente pode ser grato. Reclamar geralmente não muda nada, né? Apesar da gente gostar disso. Quem gosta de fazer uma reclamaçãozinha, não erga a mão, mas está no nosso coração, está no nosso DNA. Você vai chegar numa fila de mercado, você já vai pensar, ô caixa lento, né? Ou você está vindo para cá, vindo para o culto, um cara andando na pista da esquerda a 10 por hora. Você pensou, você não abençoou ele. Ou abençoou. Você fala, meu Deus do céu, se a gente tivesse tipo aqueles, eu não vou saber falar o nome, mas é tipo um tanque, a gente provavelmente passava por cima dos carros igual a gente faz no GTA. Só que para ser cheio, a gente tem que inverter essa ordem. Porque o texto fala assim, cara, deem graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho da gente reclamar e o trabalho da gente dar graça é o mesmo. O que muda talvez é o que está dentro de nós. Porque quando a gente começa a ser crítico, às vezes é um caminho sem volta, porque a gente vai criticando aqui, de repente ali, de repente a gente começa a sentir prazer. Por que criticar é tão bom, gente? Contar isso para vocês. Porque criticar dá a impressão que nós somos melhores do que aqueles que a quem a gente está criticando. E é muito gostoso ser melhor do que os outros. Cara da galera, o tipo desse pastor. Mas é verdade, a gente gosta de ser crítico. Fala, cara, eu fazia melhor. Ou eu não sei o que, a gente se coloca numa posição. Às vezes a gente não faria melhor. Às vezes a gente não faz nada, mas a gente se coloca nessa posição. Por isso que dar graças é importante, porque quebra o senso crítico em nós. Se você ler o livro de Números, que é bem chato a parte da genealogia, todo mundo pula, mas você vai perceber que tem um monte de ciclo, e as pessoas não entraram na terra prometida justamente por causa da murmuração, por causa da crítica. Deus fazia um negócio, mas não estava bom. Deus fazia outro negócio, mas não está bom. A gente que era escravo, eu prefiro ser escravo, Deus, do que está aqui no deserto. Então, Deus está bom, então fiquem aí com as suas ingratidão e ninguém vai entrar. Por quê? Porque ser ingrato ou ser crítico é muito mais prazeroso, mas não traz o resultado de ser cheio do Espírito. Você já deu graças a Deus por você estar respirando hoje? Graças a Deus você se alimentou, amém? Você está agora pensando na janta que você vai comer, que sobrou do almoço. Você está pensando, cara, tomara que a palavra não demore muito, eu quero chegar lá, eu quero comer aquele, sei lá, aquela carne assada, requentada com alguma coisa. Isso é o motivo de dar graças, por isso que eu vou no serviço.
prolongar muito na minha pregação. Eu sei que você quer agradecer ao Senhor quando chegar em casa. Mas olhe para a pessoa que está do lado e agradeça a vida dela. Fale, Deus tirou ela da sua zona de conforto e trouxe para cá para que adorasse. Deus ama a pessoa que está do seu lado. Alguns devem pensar, infelizmente, mas Deus ama. Ser grato é um caminho para ser cheio do Espírito Santo. Gratidão atrai o coração de Deus, principalmente gratidão quando tudo parece não dar motivo para ser grato. É uma marca para ser cheio do Espírito. Comece a inverter essa chave. Já parou para pensar assim como igreja? Cada um de nós aqui olhássemos não aquilo que precisamos, as nossas críticas, mas aquilo que nós devemos ser gratos. Então, às vezes, olhar tipo, cara, o microfone deu problema, o som tá alto, blá, blá, blá. A gente olhasse, cara, graças a Deus não tem ninguém com uma metralhadora na nossa cabeça. E a gente pode adorar o Senhor. Graças a Deus a gente consegue olhar uns aos outros. Graças a Deus a gente chegou aqui. Graças a Deus tem algo e o Espírito Santo se alegra da gratidão. Encontre coisas para você ser grato na vida dos outros, na vida das pessoas. Isso é uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. E o último ponto, que é a marca para ser cheio do Espírito, ou de alguém que é cheio do Espírito, é aquela palavra mais difícil da gente ler. Você vai perceber que, cara, dá um ruim no coração. Mas abram lá 5:21 comigo. Vamos ler junto? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeite chega a tremer o nosso coração. Chega a pensar, cara, meu Deus do céu, que palavra pesada. Sabe por que sujeitar é tão difícil? Quando a gente não está cheio do Espírito, porque a gente está embriagado em alguma coisa fora de si. Quando a gente está fora de si, embriagado, às vezes o cara começa a ser promovido no trabalho e isso traz um senso de sou superior, né? Você já trabalharam com pessoas assim? O cara tinha o mesmo cargo, de repente ele sobe um degrau acima. E ele já não quer almoçar com você, ele já quer almoçar com outras pessoas. Ele já elevou o patamar da vida dele. Então ele já não trata, ele já é diferente. Por quê? Porque uma ilusão, porque o trabalho de repente o cara pode ser mandado embora da noite para o dia, ninguém não sabe. Só que ele se iludiu com um trabalho e ele começou a tratar outras pessoas diferente. Então ele fala, cara, o fato de eu ter um salário um pouco maior me coloca numa posição maior do que outras pessoas. Por isso eu não posso me sujeitar a qualquer um. Eu não posso me sujeitar. Ele está iludido porque ele não sabe quem ele é. A Bíblia fala sobre algumas coisas sobre nós, que às vezes não é agradável ouvir, mas eu quero colocar para vocês de uma forma simples. A Bíblia fala que nós somos pó, que em um momento a gente vai estar aqui e daqui 50, 60, 100 anos nós não estaremos e ninguém lembrará de nós. Ninguém vai saber se você foi um bom funcionário, ninguém vai saber se você foi o melhor funcionário do mundo, se você conquistou bilhões, trilhões, ninguém está nem aí daqui 2, 3 gerações. Talvez os teus netos lembrem de você de uma maneira boa, mas passou dos bisnetos, você já caiu no esquecimento da humanidade, virou poeira. O problema é que embriagar com algumas coisas é achar que nós temos um valor intrínseco naquilo que a gente está fazendo, e esquecer dessa realidade que a vida é um sopro, é um passageiro. Como tem aquela musiquinha de criança que o Otávio gosta, né? Se o seu coração parar de bater agora, música tipo terrorista para criança, né? Esses dias eu estava olhando, né? Já cantaram essa música, sabe, né? A Gil sabe. A música fala assim: se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Céu ou inferno? Você tem que escolher. É a música que as crianças cantam, né? Tipo, é uma sabedoria, né? Não deixa de ser verdade, mas é tipo, esses dias eu estava olhando assim, caraca, mano, nem eu prego falando isso, né? Tipo, às vezes você tem que dar uma maneirada, mas é isso. O problema é que às vezes a gente se embriaga por elogios, por algumas coisas e esquece do principal, que é o que vem além da nossa vida, vem além daquilo que nós podemos fazer, vem o senso de eternidade. E às vezes a gente está tão iludido, fugindo de Deus, fugindo de si mesmo, que a gente está nesse beco sem saída. Mas o que o Espírito Santo fala? Ele vem e fala assim: ei, você é amado. Apesar de tudo isso, você é amado. Então você não precisa ter problema em se sujeitar a alguém, porque você é amado. Porque as pessoas vão esquecer de você, mas eu jamais esquecerei. E quando tudo acabar, você vai estar tranquilo e seguro.
A gente não gosta de sujeitar os outros porque às vezes o nosso ego atrapalha isso. E se sujeitar é simplesmente se submeter àquilo que Deus tem sobre a vida das pessoas. Eu tenho que me submeter àquilo que Deus tem sobre a vida do Felipe, do Ricardo, da Ana. Eu tenho que me sujeitar a isso. O fato de ser pastor não significa que eu sou hiper, mega, mais espiritual. Significa que eu estou no mesmo barco, só que com uma função diferente. Se eu fosse escolher para Deus, chegasse assim, pudesse ter escolhido o que eu iria ser, com certeza não ia ser pastor. Falei, cara, quero ser um bilionário, Senhor Jesus. Quero inventar alguma coisa, mas Deus aprove ao Senhor que eu fosse pastor. Significa que eu estou no mesmo barco e eu me sujeito a vocês da mesma maneira que vocês se sujeitam a mim. Por isso que o Espírito Santo é maravilhoso, ele já está trabalhando em nós nisso. Então o meu ego não tem a ver com o tanto que eu sei, mas tem a ver o tanto que eu deixo Deus agir na minha vida. Se sujeitar, às vezes é um processo difícil quando a gente está embriagado com outras coisas. Mas quando a gente entende que nós realmente somos, e aquilo que a gente está fazendo, o Espírito Santo vai fazer com que isso se torne fácil. Amém? Já é fácil, gente. Bem na real, já é fácil. O problema é que a gente tenta dificultar essas coisas. Quantos problemas na sua vida foi causado por você e pelos outros? Isso é difícil, né? Ser maduro às vezes é isso, né? Saber que o problema é nós. A gente não pode ser igual o Homer, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não, a gente tem que assumir a culpa. Esses 4 princípios que Paulo nos ensina é aquilo que vai fazer com que a gente seja cheio do Espírito. Eu vou me sujeitar ao irmão, eu vou me sujeitar a pregação, vou me sujeitar ao pastoreio, vou me sujeitar à adoração, vou me sujeitar à opinião dos outros, vou me sujeitar à fraqueza do irmão, vou me sujeitar à grandeza do irmão, vou me sujeitar, e isso vai se tornar belo, isso vai fazer com que eu seja vivo. Uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é trazer uma vida, é o sopro de vida, o ruá. É aquele que sopra sobre nós e a gente começa a enxergar e respirar. Mas às vezes a gente está tão embriagado porque pessoas nos feriram, porque às vezes a igreja erra e porque a igreja é composta por nós. Às vezes a gente não faz como deveria ser, às vezes a gente cria expectativas, às vezes a gente atrapalha aquilo que já está à nossa mão. Deus já falou, cara, está aqui uma Ferrari, eu já te ensinei a dirigir, mas a gente escolhe uma areia, Jesus amado. Às vezes a gente é isso, Deus fala, cara, está aqui todo o recurso necessário para vocês viverem uma vida cheia do Espírito, mas a gente insiste em atrapalhar isso, em fugir. Ah, mas eu não posso porque não tem problema, eu te perdoo. Ah, mas meu passado, Jesus fala, cara, eu perdoo o teu passado, tá certo? Ah, mas eu não sei falar, não tem problema, o Espírito Santo vai capacitar você. Ah, mas eu sou mais, e a gente vai colocando um monte de desculpa, quando o que Paulo está falando, cara, deixem-se encher. No grego, enfim, esse deixe-vos encher é uma palavra que é um imperativo passivo. O que significa isso? É um imperativo passivo que está no tempo aoristo. Meu Deus, quase falei em línguas. Mas o que isso significa? Deixe-se encher. É passivo, não é ativo. Às vezes a gente quer ser ativo no enchimento do Espírito. Paulo está falando a comunhão, a adoração, a gratidão e a sujeição uns aos outros nos capacita a ser cheios do Espírito Santo, mas é uma questão passiva, não é obra nossa, não é força nossa, mas é algo que Deus vai colocando sobre nós. Às vezes a gente vai forçando tudo e a gente se ilude que é na nossa força, e isso gera uma ilusão. Todo religioso, em algum momento da vida, ele se torna alguém que é iludido. Porque quando eu falei de ser cheio do Espírito Santo, todo mundo já começou a pensar, cara, mas eu tenho que ser santo, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ler 999 vezes a palavra por dia, eu tenho que usar terno e gravata, eu tenho que, sei lá, parar de qualquer coisa. A gente vai colocando um monte de norma para ser cheio do Espírito. Quando Paulo está falando, cara, você tem que se sujeitar ao Espírito Santo, você tem que simplesmente receber isso como graça. E isso é muito importante porque se você está caído no seu coração, às vezes nós estamos caídos no nosso coração. Sabe o que é estar caído no coração? Está derrubado, sem esperança, sem acreditar naquilo que o Senhor pode fazer sobre nós, sem acreditar na igreja, sem acreditar, sem ter esperança. Às vezes os problemas vão sufocando tanto e a gente vai tentando fugir disso que a gente está caído.
Mas isso traz esperança, porque Paulo está falando, cara, simplesmente receba. Quer ser cheio do Espírito Santo? É o que nós precisamos, uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que caminha na simplicidade de se submeter a Ele. É mais fácil. Então eu largo o senso crítico, eu começo a ser grato, eu começo a estar junto com os irmãos de alguma forma, mesmo não querendo, mesmo sendo difícil. Eu começo a adorar o Senhor, eu começo a me submeter a Jesus. Se nós não nos submetemos às pessoas, nós não nos submeteremos ao Senhor. Mas é bem simples. Você que já está bem com Deus, amém, continue buscando mais e seja bênção na vida de outras pessoas. Se você não está tão bem assim com Deus e você precisa dessa vida, se submeta a Jesus. Coloque a mão no seu coração, fale: Jesus, enche a minha vida. Espírito, enche minha vida, enche-me com o teu querer. Que as minhas mãos eu possa levantar, que eu possa te adorar. Muda a minha vida, muda a minha realidade. Que eu possa ser aceito e aceitar que eu sou aceito. Que eu possa entender que Deus me ama e que Deus ama outra pessoa também. E não tem problema Ele amar outra pessoa, porque eu também sou amado. Que eu possa ser grato, mas que nós como igreja possamos entender isso. Amém?